Graças a Deus por este momento, por mais uma oportunidade franqueada, onde o nosso bom Deus nos disponibilizou de nós estarmos aqui, irmãos. Mais um dia na terra dos viventes, para glorificar e bendizer o nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Amém? Amados ouvintes, nós fizemos nesta noite uma leitura do início do trabalho, leitura oficial, voltada no livro de Gênesis capítulo 48, alguns versículos para a nossa meditação nesta noite. Vamos ler alguns versículos, recapitularmos, para nós podermos adentrar neste assunto, irmão, de grande importância para aqueles que são fiéis ao Senhor. Gênesis capítulo 48, versículo 8, diz assim: E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, traz-me aqui para que os abençoe. Versículo 10. E os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem, e fez-o chegar a ele, e o beijou e o abençoou. Versículo 11. E Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de joelho e se enjoelhou, inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, a Manassés a sua mão esquerda, à direita de Israel, e fez chegar a ele. Mas Israel, estendendo a sua mão direita, e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Dirigiu as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito, e abençoou a José e disse: Ó Deus, em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome do meu pai Abraão e Isaque. Aleluia. E multiplique-se como peixe em multidão no meio da terra. Veio, pois, José, sem seu pai, punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi ao mal aos seus olhos, e tomou a sua mão do seu pai para transpor sobre ela a cabeça de Efraim, a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei, também ele será um povo também, e ele será grande, contudo o seu irmão, o menor, será o maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, graças a Deus por esta palavra fiel e verdadeira. A Bíblia diz que Jacó, ele depois de ali estar no Egito com seu filho amado, querido José ali depois das profecias de Deus se cumprirem na sua vida, José colocado como governador do Egito, depois de Faraó, era José que mandava em tudo.
e diz que José também mandou chamar os seus pais, seus irmãos ali, para estar ali ao seu lado, porque a cidade estava uma grande fome, estava alastrando toda a cidade. Louvado seja o nome do Senhor. E Jacó chamou a sua família para estar com ele lá no Egito, sob a sua proteção. No passado tempo, a Bíblia diz que Jacó, já envelhecendo, louvado seja o nome do Senhor, diz que seus olhos já estavam pesados, estava dificuldade de enxergar por motivo da idade, da velhice. Ele viu dois rapazes e ao lado de José e perguntou quem eram aqueles rapazes. Eles são meus filhos. Então Jacó pede que os filhos de José se aproximem dele. Louvado seja o nome do Senhor. E ele começa a pegar aqueles dois rapazes e começa a abraçar e o beijar. Louvado seja o nome do Senhor. E começa a abençoar, estendendo as suas mãos ali. E diz que José, ele quando vê aquele momento, ele se dobra governador, levantado ali por Faraó, aleluia. Mas foi Deus levantando ele como governador, mas José se prostra dentro do seu pai, deixando, né, irmãos? Muitas vezes é só as patentes, né, que tem carregado, né? E deixa de lado, tudo de lado e se prostra diante do seu pai, que tanto amou, que tanto fez por ele. A Bíblia diz que José, Jacó, quando estava com saúde e José era jovem, disse que Jacó amava mais a José do que todos os seus irmãos, porque José foi filho de Raquel. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado a mulher que ele mais amava. Louvado seja o nome do Senhor. E diz que José fez uma túnica de várias cores e tinha dado a José e abençoou. E os seus irmãos, por motivo maior, invejaram, tentaram mentir para o seu pai, disseram que um animal, né, feroz veio, o matou e mataram o animal, ali uma ovelha, melaram do seu sangue para mostrar que foi o sangue do animal, que era o sangue de José. E Jacó sofreu muito, irmãos, foi um luto muito grande. Mas quando Jacó soube que os seus irmãos mentiram que José estava vivo, ele voltou para o Egito a mandado de José, e ali José perdoou seus irmãos. Foi uma bênção, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E Jacó ali ficou na dependência do seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Agora é o filho proporcionando para o pai do melhor. É o filho sabendo que ele era governador, mas chega, se prostra e reconhece o senhorio do seu pai. Louvado seja o nome do Senhor. E diz que Jacó, ele quer abençoar os filhos de José. José teve dois filhos, irmão, um chamado Manassés, o primogênito, e o outro Efraim. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que quando José, ele leva os seus filhos para Jacó, abençoou, ele viu a mão direita da mão direita de Jacó, ele levou Manassés próximo da mão direita e colocou Efraim na mão esquerda, próximo à mão esquerda de Jacó. Só que quando Jacó foi abençoar Jacó, botou a mão contrária e fez assim, colocou. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eu abençoo primeiramente a sua mão direita sobre a vida de Efraim. Louvado seja o nome do Senhor. E José não entendeu aquele trabalhar de Deus na vida dos seus filhos, porque Manassés era o primogênito, era por tabela seu pai abençoar a Manassés e depois por tabela a Efraim. Mas irmãos, Deus ele não escolhe, Deus não é o homem, porque o homem olha para a aparência. E Deus está vendo além daquilo no coração de Efraim e também no coração de Manassés. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Foi assim que Deus fez também assim com Jacó. Você está lembrado que quando o Senhor foi abençoado, quando Isaac também, do mesmo problema, irmão, estava ali já cego, com a sua vista pesada, ele mandou um dos seus filhos que o amava tanto, que era quem? Esaú. E Esaú ali pediu para matar um animal ali da sua casa, que o César fizesse um guisado bem gostoso, porque ele já está próximo de morrer. E antes de partir,
ele abençoar Esaú, mas só que a vontade de Deus não era na vida de Esaú, a vontade de Deus era na vida de Jacó. Isaac tinha escolhido no seu coração a Esaú, mas Deus tinha escolhido a Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor permite uma circunstância, mas diz que Isaac abençoa Jacó pensando que Esaú. Louvado seja o nome do Senhor. Então observe, irmãos, que Deus, ele sempre escolhe o menor para fazer a sua vontade. Ele não escolhe o primeiro, ele não escolhe o primogênito, ele escolhe o que lhe apraz. Foi assim com outros homens de Deus que Deus escolheu. E agora José não entendeu, irmão, ele disse: pai. E José, quando viu aquela cena, e ali começou a questionar seu pai: disse: pai, o Senhor está colocando sua mão direita sobre Efraim, meu pai, é sobre Manassés, que é o primogênito. Eu sei, meu filho. Ou seja, Jacó estava já de idade já, a vista estava cansada, a vista estava pesada, mas ele tinha consciência da mão está estendida sobre a vida de Efraim. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Mas ele diz assim: mas seu pai recusou isso. Eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Talvez você não esteja entendendo o trabalho de Deus na vida dos seus filhos, mas é Deus que faz assim, é Deus que quer assim, porque Deus, ele vê na presciência. Nós não sabemos o que vai acontecer lá na frente, nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, sabe de todas as coisas e abençoa a Efraim. Aleluia. Jacó, quando José pensou que ele estendeu sua mão direita, tinha colocado Manassés no seu lado direito, Jacó pega a mão e estende a sua mão direita sobre Efraim. Bendito seja Efraim. Irmãos, Deus é surpresa na minha vida. Efraim não esperava, irmão, essa dádiva de Deus na sua vida. E a gente vê que Deus levantou uma grande nação, né? Efraim. A gente observa as 12 tribos. José foi contado com os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, essas 2 tribos, como se fosse uma tribo, como fosse contado da parte de José, que assim Israel tinha feito ser uma grande nação. Irmãos, então a vontade de Deus na vida dos seus, irmãos, ela tem que se cumprir. Aleluia. E Jacó abençoou conscientemente, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Jacó não observou a tabela, irmão, a ordem, irmão. Não, quem nasceu primeiro vai ser o primeiro. Sabe por quê, irmão? Porque José talvez tenha esquecido. Talvez você tenha esquecido o que Deus tinha feito na sua vida. Aleluia. Você se lembra que Rubens era o primeiro filho de Jacó? Aleluia. Mas quem foi que Jacó escolheu para ser o seu especial, o seu ídolo? Foi José. Aleluia. Agora José começa a questionar e queria que fosse Manassés fosse o abençoado, a mão direita de Jacó fosse ser sobre a vida de Manassés, não de Efraim. Mas ele esquece que as bênçãos eram para ser derramada a bênção sobre a vida de Rubens, o primogênito. Mas sabemos, irmãos, que Rubens, ele entristeceu seu pai. Rubens, ele feriu o coração do seu pai. Rubens, ele tomou a mulher do seu pai. Rubens, ele deitou na cama no leito do seu pai com a mulher do seu pai. Jamais poderia ser, irmão, o escolhido do Senhor. Aleluia. E Jacó e José foi escolhido, irmão, no coração de Deus, porque José
Jacó teve vários filhos, né? Mas só José, né? Filho de Raquel e Benjamim foi aquele que teve mais um amor, porque foi filho da promessa, filho da mulher que ele ali trabalhou para ter filho com ela e ter uma família, mas foi enganado, porque a gente for voltar um pouco atrás, Jacó também enganou seu pai Isaac. O homem pode enganar ao homem, pode enganar seu pai, pode enganar sua esposa, mas o homem não engana a Deus, porque quando o homem tem encontro com Deus, Deus ele conhece. O homem não tem como enganar a Deus, porque quando Jacó enganou seu pai Isaac, estava velho, Isaac perguntou: quem é que vence? É Esaú. Só que Isaac sabia que a voz era de Jacó, mas quando ele apalpou, ele viu o cabeludo, os braços são de Esaú, e Jacó enganou o seu pai para receber a bênção por intermédio da sua mãe. Mas diz que a palavra do Senhor, que o Senhor, Jacó aqui, ele quando vai abençoar, tem a cautela de abençoar aquilo que Deus tem mandado abençoar. Vai ser o menor, vai ser abençoado, vai ser uma grande multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, que Efraim, irmãos, tornou-se uma grande nação, que a bênção apostólica, a bênção que Jacó abençoou, para que o maior pudesse servir ao menor. Louvado seja o nome do Senhor. Isso Deus sempre fez e Deus sempre fará, irmão, porque na vontade dele, irmãos, ele tem que ser cumprida na minha vida e na sua vida. E assim diz a palavra do Senhor que Jacó, quando começou a abençoar seus filhos, chamou seus filhos de cada um, somente Judá, de meu leãozinho. Louvado seja o nome do Senhor, né? E abençoou seus filhos. Depois de abençoar, diz que ele o dormiu. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Então o pai, ele deu as coordenadas, o pai orientou o Deus verdadeiro que deveria adorar. Aleluia. Me faz lembrar que quando Jacó ele estava saindo, né, do meio da tenda do seu pai Isaac com Rebeca ali, ele estava saindo, fugindo, porque o seu irmão queria matar, porque ele enganou seu pai, e ele roubou a bênção do seu irmão. Diz que quando ele vai fugir para a parentela do seu tio chamado Labão, diz que no caminho ele dá um cansaço muito grande, e ele começa a dormir, e dormir sobre uma pedra, e diz que naquele sono profundo ele teve uma revelação, ele teve uma visão, diz que viu anjo descendo e anjo subindo, anjo descendo e anjo subindo. É anjo descendo, irmão, com resposta minha e resposta sua. É anjo levando, irmãos, aleluias, as minhas necessidades, as tuas necessidades ao Deus Criador do céu e da terra. É os anjos guardando em prol do nome do Senhor, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que eu teme e o livra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, a gente só pode agradecer esse Deus por tudo que ele tem feito. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê esses homens de fé, Isaac, Abraão e Jacó, irmãos, né? Louvado seja o nome do Senhor, como ele ali seguiu, realmente a servir a Deus, e Deus tenha feito a promessa a Abraão e vem se cumprir, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, a promessa como Deus tinha falado. Deus vem se cumprir a promessa, que também, quando Deus falou também, já ali, o povo já no êxodo, o povo ali já no Egito, o povo começa a obedecer ali, e Deus disse que o inimigo ali, não, José, quando morreu, o faraó não conhecia a José e começou a oprimir o povo de Israel que estava no Egito. Quando José levou para lá, e disse que o faraó temeu muito, porque se de repente aquele povo viesse crescer, podia se aliar-se com o povo filisteu e viesse ali se defrontar contra os próprios egípcios. E começou a mandar matar os meninos mais novos, aleluia, os meninos que nascia logo de menino jogado lá no rio Nilo, e disse que Deus dá livramento a Moisés,
e Moisés escapa. E Deus fez, irmãos, fez a promessa a Moisés, e disse que também que aquele povo ali ia passar realmente cercado, aquele povo seria oprimido, aquele povo seria servir a outras nações, porque não andaria, aleluia, na sua presença como Moisés andou. E a gente vê, irmão, lá na frente a decadência do povo de Deus lá. O povo passou 70 anos, irmão, ali no cativeiro, né? Em Babilônia, 70 anos. Já Samaria passou um pouco mais de tempo, já foi antes, né? O reino do norte passou 142 anos ali sendo cativo pelos assírios e depois pelos babilônicos. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Então Deus, ele vem na presciência, irmãos. Deus sabe tudo e Deus profetiza usando a própria boca. Nesta noite foi lido o livro do profeta Isaías, onde a missionária falou: quem deu crédito à nossa pregação? Este é o mesmo homem, há 300 anos atrás, ele já profetizava. Ele profetizava que Deus ia levantar um rei chamado Ciro, ungido, aleluia. Observe que Ciro não tinha nem nascido, Ciro ainda não havia nem nascido. Ele disse que lá na frente, depois de quase 120 e poucos anos, Ciro ali aparece ali para se cumprir as profecias que um profeta messiânico tinha falado. Louvado seja o nome do Senhor. É Ciro que Deus levanta como libertador, o império Médio Persa, levantado ali por Deus, ali que Deus permite. Ciro, que Deus chama assim, ungido, aleluia. Mas interessante, o profeta, ele quando vai proferir essa profecia, Ciro não tinha nem nascido. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é assim, irmão, profecia de Deus, ela se cumpre na íntegra. Então nós estamos aqui neste mundo, esperando a qualquer momento também Jesus vir buscar a sua igreja. A profecia do arrebatamento, a profecia de Deus de levar a sua igreja por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, aleluia, para estar com Ele no lugar salvo, no lugar melhor, porque a Bíblia diz que este mundo vai ficar de cabeça para baixo. E você tem a oportunidade, ouvinte, amado da palavra de Deus, enquanto a porta da graça está aberta, você tem a oportunidade de aceitar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Só quem pode salvar, só quem pode libertar, só quem pode transformar a vida do mais vil pecador e levar para morar no céu é Jesus de Nazaré. Então nesta noite, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos,